Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben, will auch diese Jugend selbstlos sein, weil sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Unsere Vorstellung war, das System zu zerstören, im Herzen zu zerstören, im Zentrum zu zerstören. Das war eine seltsame Mischung von Größenwahn und revolutionärem Sendungsbewusstsein. Sehr viel Größenwahn war dabei. Americans out of Vietnam. We have demonstrated once too often in an orderly, appropriate and unsuccessful fashion. We have had enough of providing the veneer of democracy. Die Straße spielte auch in die Wohnung hinein. Also es war quasi so eine Auflösung von... Man hatte so ein immerwährendes Demonstrationsgefühl. Man kann das irgendwie so schlecht beschreiben, wenn das vorbei ist. Das ist irgendwie so eine Traumzeit. Ne? Com o decorrer do século XX, o termo terrorismo foi empregado em diversas situações, querendo significar desde um trivial ato de vandalismo até um grande ataque armado de grupos radicais. A questão que engloba a análise da palavra e principalmente o cunho pejorativo de seu uso podem ser questionados a partir de uma série de aspectos. Esses referentes, por exemplo, a quem designou o nome terroristas para se referir a certo tipo de ação. A partir dos anos 50, tornou-se recorrente a ação de grupos contrários ao governo de seus respectivos países, os chamados movimentos de contracultura. Quanto a essas organizações que contestam valores culturais vigentes, opondo-se radicalmente a eles, pode-se apontar que foi a partir do conceito de controle social, ou seja, a forma pela qual é feita a introjeção dos valores do grupo dominante sobre os dominados, que começou a discussão em torno da rotulação de certos movimentos. Chamados comumente de grupos revolucionários, aqueles que se dispõem à luta contrária ao que se tem como lei, tem inexorável a sua atuação a ação que se desvia da legalidade. E é provável essa a razão de terem sido inúmeras vezes nomeados como terroristas pelo sistema. Porém, tal termo ofusca as propostas inerentes a um grupo como esse, e se limita a atender os interesses oficiais em torná-los vândalos ou tumultuadores, sem causa de cunho ideológico. Para que seja pautada historicamente, essa discussão quanto ao caráter dos grupos deve seguir exemplos existentes e fatos que concretizem as análises propostas.
A abordagem de um caso específico será feita pelo olhar sobre o grupo alemão da década de 70, a fração do Exército Vermelho. O contexto de atuação desse grupo se conforma a partir do final da Segunda Guerra Mundial, conflito internacional que teve seu foco de impacto na Europa, com disputas entre países, dentre os quais se encontrava a Alemanha. Sob governo totalitário fascista até 1945, o Terceiro Reich, como ficou conhecido, era palco da atuação do Partido Nazista, que tinha sua ideologia e ação personificadas na imagem do ditador Adolf Hitler. Esse tipo de governo tem, por definição, a necessidade de estabelecimento de um partido único, que concentra o poder e controla uma população, que sofreu o extremo da repressão e imposição durante o período. O anterior cenário de crise na Europa dera espaço para esse tipo de Estado se concretizar. A demanda por uma resolução rápida e eficaz para os problemas sociais e econômicos naquele momento permitiram a tomada do poder por partidos de representantes que prometiam, dentro da veia mais radical da política, uma nova realidade. Essa tornou-se muito marcada pela extrema violência usada para a repressão de ideais contrários aos oficiais, pela intolerância às diferenças, principalmente racial no caso nazista. O trauma do período, principalmente para alemães e italianos, que tinham contemporâneo a Hitler, Mussolini, que inaugurou o fascismo no continente, criou, a partir de 1945, uma geração que temia imensamente a volta do sistema totalitário ao país, mesmo depois do fim do domínio fascista. Com o findar da Segunda Guerra Mundial e derrota da Alemanha, iniciou-se um novo conflito, agora indireto no que se refere à luta armada, que envolvia uma disputa ideológica entre as hegemonias capitalista e socialista daquele momento, Estados Unidos e União Soviética, respectivamente. A disputa por influência e consolidação internacional de suas doutrinas por ambas as partes traduziu na Alemanha um novo contexto, que durou até 1990. Fala-se nesse momento em duas Alemanhas: a ocidental, República Federativa Alemã, com forte influência dos Estados Unidos e, portanto, submetida ao sistema capitalista, e a oriental, República Democrática Alemã, que se orientava no padrão socialista por influência soviética. A atuação da fração do Exército Vermelho se inicia dentro dessa realidade, na parte ocidental da Alemanha. As raízes do grupo se encontram no movimento estudantil do país, organizado em 1960, quando ascendia na esquerda política a discussão de assuntos até então tidos como tabus, tais como o racismo, o feminismo e principalmente o anti-imperialismo. A crítica que inicialmente se dirigia às instituições de ensino alemãs, que eram apontadas como alienantes, expandiu-se ao âmbito do Estado, que passou a ser foco de descrença da população jovem. Esse novo alcance das críticas se deu a partir do momento que se começa a voltar a atenção ao plano internacional. A guerra do Vietnã e a pobreza do terceiro mundo eram vistas com maus olhos pelos jovens naquele momento. Para o grupo, a crítica ao Estado alemão se dava quando eles apontavam essa realidade dentro e fora do país como relutância do Estado em confrontar seu passado nazista. Por conta disso, havia recorrentemente acusações de que a instituição seria um Estado fascista. Para eles, o poder que vigorava na Alemanha Ocidental era apenas uma continuação do que fora o Terceiro Reich. A identificação com o comunismo levou o grupo à oposição plena e radical ao Estado. Com tudo isso, começa a divergência entre o que se dizia da organização e o que ela realmente era. Os membros do grupo, e principalmente seus líderes, Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrich Meinhof e Horst Mahler, se afirmavam como um movimento de guerrilha urbana, comunista e anti-imperialista, enquanto a mídia oficial e o Estado o classificavam como terroristas. A imprensa, em suas divulgações, começou a referir-se ao movimento como Grupo Baader-Meinhof, para, dessa forma, não legitimá-lo como uma organização política verdadeira e para que a imagem passada fosse que a fração seria um grupo de vândalos tumultuadores sem causas ou ideais que embasassem suas ações. Visto o panorama dissonante entre divulgação oficial e a realidade do grupo, aponta-se o Estado como manipulador de informações. O terror por ele apontado refere-se aos atos da guerrilha durante seus anos de atuação,
omitindo qualquer discurso ou intenção por ela tida. A omissão e repressão apenas consolidavam cada vez mais a crítica do grupo ao Estado, uma vez que eram características do fascismo e duravam até aquele momento na política. De fato, a revolução pelo grupo pretendida sempre ficou em segundo plano para a população alemã, que, atingida por um discurso altamente controlado dentro dos interesses oficiais, considerava apenas o lado que o Estado gostaria que eles considerassem. O que se tinha ali na realidade era um dos mais coerentes exemplos de movimento de contracultura da história. Um grupo de pessoas que se organiza politicamente e busca atingir seus ideais, os quais não condizem com o que se tinha vigente, não poderia ter sua ação limitada à legalidade do regime com o qual não concordam, ou seja, a ação ilegal torna-se legítima perante as causas que se defende. O que se diz como contracultura refere-se exatamente a isso, ou seja, a contestação de valores centrais vigentes. O rótulo terrorista vem a fim de enquadrar a ameaça ao sistema, em uma imagem controversa e de ilegitimidade. E quanto ao contexto atual? O IRA, a ETA, Al-Qaeda são só terroristas que não têm nada a dizer? E o capitalismo e o Estado? A rotulação dos exemplos citados como terroristas diz respeito ao discurso oficial dos governos dos países onde atuam, ou ainda, no contexto internacional, condenados dessa forma por governos externos. A formação e caráter ideológico desses grupos são muitas vezes omitidos pela mídia, que zela pela manutenção do discurso oficial, mesmo nas ditas democracias do mundo pós-moderno. Além disso, de um ponto de vista generalizado, destaca-se por esse discurso apenas o cunho extremista das ações de muitos desses grupos. É comum que não se tenha conhecimento do que buscam, de verdade, as organizações de contracultura. Por isso, é possível considerar que os governos até hoje reprimem de forma tão hostil quanto a física esses movimentos. O fato deles impedirem a difusão das ideias das organizações as atinge tão profundamente que podem levar, muitas vezes, ao seu fim. O carisma e a confiabilidade que os governos possuem dentro de um discurso democrático torna a população mais propensa a acreditar e acatar o que eles dizem plenamente, sem que haja desconfiança nem questionamento.